nos reunir na presença dele, e isso é motivo de muita alegria, de muita gratidão. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, mais uma vez, como temos feito nos domingos à noite, meditado nesse Evangelho, que tem sido uma bênção para nós, tem nos dado lições preciosas acerca da nossa vida com Cristo, da nossa caminhada de discipulado com o Senhor. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante na vida da igreja, que por sua sabedoria o Senhor Jesus pôde nos ensinar no seu ministério. Vamos falar sobre como o Senhor Jesus se importa com as crianças. Veja que coisa maravilhosa. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16, irmãos, será o nosso texto de hoje, o nosso fundamento. Desde já o nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração, nos ajude. Essa tarefa é importante de ouvirmos a palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. É um texto bastante curto, bastante conhecido também, que diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém. Até aí a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que Ele derrame da sua graça e nos dê entendimento da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um domingo que o Senhor nos dá, por mais outra oportunidade de estarmos ajuntados, reunidos em adoração, diante da Tua presença. Te agradecemos, Pai, porque podemos cantar ao Senhor com alegria, podemos já falar contigo em oração, já lemos porções da Tua palavra, e agora, Senhor, que lemos esta passagem com o objetivo de meditarmos nela, Senhor, de perseverarmos nela, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, especialmente sobre esse tema tão importante, Pai, que é as crianças no nosso meio, no meio do Teu povo. Nos ensina, Pai, nessa noite. Esse é o nosso desejo, para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, o nosso Senhor Salvador. Amém. Irmãos, na semana passada, nós tratamos sobre um tema importantíssimo para os que estavam aqui ou aqueles que acompanharam depois na gravação do nosso canal. Nós tratamos sobre o casamento. O Senhor Jesus, ali, aproveitando uma oportunidade de ensino, um confronto entre os fariseus, e depois, em casa com os seus discípulos, ensinou sobre a beleza, a honra, a importância do relacionamento conjugal, do casamento, especialmente no meio da igreja. Vimos como o casamento é algo sério. Para Jesus, ele se importa com o casamento. É muito interessante como nós temos aqui no Evangelho de Marcos um tipo de bloco, né, pequeno, em que Jesus ele nos ensina sobre a família. Primeiro, sobre o casamento, sobre o homem e a mulher que estão unidos pelo próprio Deus num relacionamento que deve ecoar para a glória dele mesmo. E como nós vimos aqui, o casamento nunca é um fim em si mesmo, ele aponta para o Evangelho, aponta para o amor sacrificial de Jesus Cristo pela sua igreja. E agora, no texto seguinte, imediatamente seguinte, nós temos Jesus agora falando sobre a importância das crianças no seu reino. Então temos praticamente uma série aqui de ensinos, né? Uma série de temática do ensino de Jesus, como se ele reunisse os seus discípulos e dissesse: vamos aprender sobre a importância da família no meu reino. Casamento
no primeiro momento, né, na primeira palestra, e agora as crianças no segundo momento. E como é importante, irmãos, nós resgatarmos a importância desse tema. Nós podemos olhar aqui no nosso meio, né, e Deus tem nos abençoado com muitas crianças no nosso meio, isso é maravilhoso, né? A igreja fica mais bonita, fica florida, e isso alegra, deve alegrar o nosso coração. Nós vivemos num mundo que não aceita muito bem as crianças, né? Que não tem muito espaço para elas, pelo contrário, existe a tendência de sempre tratá-las como um empecilho, é algo que está lá, mas acaba atrapalhando um pouco mais. Meu irmão, se isso está no seu coração aqui em nossa igreja, eu quero pedir que em nome de Jesus Cristo você abra o seu coração para ser santificado, porque criança é algo maravilhoso, é bênção. Crianças no nosso meio aqui, vocês são uma bênção, tá certo? Nós amamos vocês. Vocês fazem parte da nossa igreja e isso é para nós uma alegria muito grande. Que bom, meu irmãozinho, minha irmãzinha, que você está aqui, tá certo? Para mim é uma felicidade, certo? E eu quero dizer que isso não é somente eu que estou falando. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também ama vocês. Veja que coisa maravilhosa. Nós temos essa cena aqui, que o próprio Senhor Jesus, ele tem a oportunidade de maneira até enfática, como a gente vai ver, de brigar com os seus discípulos, falar de maneira grave com os seus discípulos, exatamente porque os discípulos estavam ecoando o pensamento do mundo. Jesus não tem nada a ver com criança. Jesus não tem que falar com criança. Esse era o pensamento daqueles homens. Jesus diz: deixem com que as crianças venham a mim. Nós temos muito a aprender, irmãos, com essa atitude e esse ensino de Jesus. De maneira rápida, de maneira muito simples, nós podemos olhar para esse texto e ver no versículo 13 que algumas pessoas trazem crianças até Jesus. Nós não temos aqui nenhum tipo de indicação de em que cidade isso aconteceu. Não temos nenhum tipo de pista sobre o cenário, sobre o contexto. Provavelmente está ali na continuidade desse ministério de Jesus, que começou no começo do capítulo 10, nessa região chamada Pérea, em que Jesus sai da Galileia, onde ele passou grande parte do seu ministério, viaja, vai um pouco para o sul, e onde ele começa, ou continua a ensinar. Já ensinou sobre o casamento, agora está ensinando sobre as crianças. E no momento de muita espontaneidade, algumas pessoas, provavelmente os pais, levam as suas crianças até Jesus. O texto nos diz aqui, para que Jesus as abençoasse. Olha que atitude maravilhosa dessas pessoas anônimas, que está registrada aqui no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Lucas. Se trata de uma história muito importante. Algumas pessoas, não sabemos quem, levaram as suas crianças até Jesus. Nós provavelmente podemos dizer que essas crianças eram bebezinhos de colo, porque elas precisam ser levadas, carregadas nos braços. E elas são apresentadas a Cristo, são ali colocadas diante do Senhor e com o intuito, veja o coração dessas pessoas. Eu quero que Jesus abençoe meu filho. Eu quero que o meu filho receba a bênção de Cristo. Eu quero que o meu filho possa estar ali diante de Jesus, para que ele as toque e as abençoe. É interessante, o Evangelho de Marcos só traz para que as abençoasse. O Evangelho de Lucas diz para que Jesus as tocasse. E o Evangelho de Mateus junta tudo, para que Jesus tocasse e orasse por elas. Então, veja a atitude, a intenção dessas pessoas. Acontece, meus irmãos, que os discípulos, nós temos falado deles com certa frequência, e nem sempre eles são os grandes heróis da fé, que normalmente nós achamos que eles eram. Aqui, mais uma vez, eles demonstram que estão incompletos, demonstram que ainda estão aprendendo, demonstram que o coração deles ainda está tendo as suas ideias, os seus preconceitos abalados. Eles aqui
interrompem essa situação e repreendem aquelas pessoas. Como porteiros da graça, eles se colocam na porta e dizem: não, aqui não. Aqui vocês não podem entrar. Certamente na casa em que Jesus estava hospedado, dizendo: não, Jesus tem coisa mais importante para fazer. Jesus tem outras prioridades. Jesus tem coisas mais urgentes. Ele não tem tempo para abençoar os seus filhos. Nós sabemos, é claro, que os discípulos estavam agindo de uma maneira errada, de uma maneira péssima, repreensível, a ponto de o próprio Senhor Jesus, nos diz o versículo 14, vendo isto, fica indignado. Indignou-se Jesus e ali ele dispensa o seu ensino. Vamos falar um pouco sobre essa atitude dos discípulos. Essa atitude, como eu falei antes de lermos o texto, é uma atitude que representa um coração que não compreende a grandeza, a abrangência da graça e do amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. É uma atitude muito restrita, que olha para Jesus como alguém que tem coisas importantíssimas para fazer, mas não compreende a beleza e a grandeza e a urgência que é Jesus, o Salvador do mundo todo, Deus encarnado, Senhor do universo, tocando e abençoando um bebezinho. Meu irmão, se tem algo mais urgente e importante que isso, eu não sei o que é. Porque nós devemos compreender, apresentar Jesus para os nossos filhos é a coisa mais importante que um pai e uma mãe têm para fazer. Não tem missão mais gloriosa. Não tem missão mais importante, mais urgente e que o Deus soberano confiou na nossa mão. Não tem missão mais importante. Os discípulos estavam perdendo essa perspectiva. Impediram aquelas pessoas de levarem os seus filhos a Jesus. Repreendiam, certamente motivados por um zelo. Nós temos visto como os discípulos estão zelosos ultimamente. Eles, no capítulo anterior, João ali impediu que um homem expulsasse demônios em nome de Jesus, somente pelo fato de que ele não andava no grupinho dos apóstolos. Senhor, nós vimos um homem que expulsava demônios em teu nome e nós o impedimos. Fizemos certo, não foi? Jesus disse: não, não, vocês não entenderam, né? Quem não é contra mim está ao meu favor. Pelo contrário, você devia honrá-lo, deveria servi-lo, deveria levar pelo menos um copo d'água para ele. O zelo dos discípulos, importante, mas precisa ser corrigido. E aqui, mais uma vez, esse zelo, ainda um pouco equivocado, vem à tona. Jesus, fique tranquilo, Senhor. Eu sei que o Senhor está aí meditando, eu sei que o Senhor está orando, eu sei que o Senhor está planejando as próximas viagens, eu sei que o Senhor está nesse momento, de repente, de intimidade com o seu Pai, eu sei que o Senhor está, de repente, planejando as próximas pregações. Fique tranquilo que nós vamos cuidar da agenda do Senhor. E aí é um problema quando a gente pensa que a gente pode controlar a agenda de Deus. Quando a gente projeta os nossos preconceitos para dizer aquilo que é importante ou não para o Senhor. Normalmente a gente acaba errando. Normalmente a gente acaba colocando na boca de Deus coisas que não estão lá. Na verdade, nesse momento, nós fabricamos um ídolo, fabricamos um Deus à nossa imagem e semelhança, e não o contrário. Nós não nos voltamos, não nos curvamos à vontade do Senhor. Os discípulos fizeram isso. Não, Senhor, fique tranquilo. Nós vamos impedir essas pessoas, vamos repreender. Somos zelosos, somos interessados na produtividade do Senhor. Nós somos interessados na boa continuidade do teu ministério. E eu sei, Senhor, que o Senhor não tem tempo para lidar com crianças, porque, convenhamos, naquele contexto histórico, cultural,
as crianças eram desprezadas, não eram contadas. Isso acaba aparecendo vez ou outra no texto bíblico. Você lembra da multiplicação de pães e de peixes? Nas duas que nós já tivemos aqui no Evangelho de Marcos, sempre nós temos aquela nota, né? Na primeira multiplicação havia 5.000 pessoas, com exceção das mulheres e das crianças. Por quê? Qual era o contexto cultural? É que contar mesmo, você só conta os homens. São os cidadãos. As mulheres e as crianças são um anexo, um acessório. Já tratamos um pouco sobre isso no sermão passado em relação à mulher. E agora também nós somos chamados a resgatar essa dignidade das crianças. O Senhor Jesus, ele não ecoa, ele não repete o contexto da sua época, a cultura da sua época. Pelo contrário, ele confronta essa cultura. Ele diz, vamos contar as crianças sim. E não é só contar, vamos orar por elas, vamos abençoá-las, porque há espaço no meu reino para os pequeninos. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. O mundo rejeita as crianças. Satanás está particularmente interessado em impedir que o evangelho chegue às crianças. Perceba como as estratégias do império das trevas, elas se voltam para, de maneira específica, para as novas gerações. Porque é uma estratégia muito inteligente, muito efetiva. Você quer impedir a continuidade da proclamação do evangelho, você não precisa lidar com um ou com o outro. Interrompe a corrente, interrompe o testemunho, e ele faz isso especialmente colocando um abismo entre as gerações. Quando um pai não consegue mais conversar com o seu filho, quando um filho não consegue mais olhar nos olhos do seu pai, Satanás está dizendo, muito bem, eu consegui. É por isso que a palavra do Senhor, ela enfatiza tanto essa necessidade das gerações estarem conectadas. O salmista diz, uma geração pregará, louvará a outra geração. Nós temos essa responsabilidade de manter a chama da pregação do evangelho acesa, e nós fazemos isso de maneira principal dentro da nossa casa. E aí ecoando aqui o ministério de João Batista, né? Ele converterá mais uma vez o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. A pregação do evangelho faz isso, meus irmãos. O que nós temos visto hoje, a formação das crianças sendo atacada, a educação relativizada, as famílias terceirizando a educação. E veja, não estou dizendo aqui que você tem que agora ensinar o seu filho, não leve ele para a escola, não é isso, né? Veja, a escola, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas ela é uma ferramenta. Não terceirize a responsabilidade da educação dos filhos. Tem um pastor que admiro muito, o pastor Felipe Fontes, que escreve sobre educação, é brilhante nessa área, e ouvindo certa vez uma palestra dele falando sobre educação, ele disse que foi numa reunião de professores, de pais na escola das suas filhas, dos seus filhos, e em determinado momento a coordenadora da escola disse, papais, mamães, nós queremos agradecer vocês pela ajuda que vocês têm dado na educação dos seus filhos, né? Vocês têm nos ajudado, muito obrigada, parabéns. E aí ele procurou aquela coordenadora e disse, não senhora, quem ajuda é você. Eu estou pagando para que você me ajude, porque essa é minha responsabilidade. Veja, se o mundo não está interessado nisso, de vermos esse abismo entre as famílias. Os discípulos estão aqui ecoando essa pregação, ecoando essa mentalidade. Jesus não tem nada a ver com as crianças. E, meu querido irmão, minha querida irmã, não ecoe essa mentalidade.
Talvez a gente não faça isso de maneira verbalizada. Nós não nos colocamos nas portas das igrejas e dizemos, não, aqui criança não. Mas muitas vezes fazemos isso em nossas atitudes. Na maneira como organizamos as nossas prioridades e negociamos, muitas vezes, o nosso tempo, aquilo que é importante na nossa vida. Damos muito valor ao trabalho, à estabilidade, a finanças. Damos muito valor a muitas coisas que têm o seu lugar e têm a sua importância. Mas fazemos isso em detrimento da instrução dos nossos filhos. Fazemos isso em detrimento da boa educação no Senhor, nos caminhos de Cristo, dos nossos filhos. Sacrificamos a saúde espiritual da nossa família no altar da prosperidade. E isso, irmãos, é terrível. É terrível. Ai de nós, e que o Senhor nos livre de sermos famílias, pais, mães, irmãos em Cristo, uma igreja que impeça que Jesus Cristo seja mostrado às crianças. Jesus nos ensina, indignado. Veja, versículo 14, indignado. É algo que despertou a emoção de Jesus. Jesus, precisamos compreender isso, né? Ele nem sempre, ou quase nunca, na verdade, ele é aquele personagem pintado nas histórias, nos filmes, no nosso imaginário, né? Aquele Jesus Cristo estoico, aquele Jesus Cristo meio que sem emoção, que chega, fala algo meio enigmático e sai. Nós vemos que Jesus Cristo, ele empenha também a sua emoção no seu ensino. Ele ri, ele chora, e aqui ele está irado, porque os discípulos tocaram em algo importante para ele. É uma ira santa, é uma ira justa, uma ira legítima. O que é que ele diz em ira? Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam. Muitas vezes nós falamos essas palavras, né, como se Jesus estivesse olhando para as crianças, né? Deixem que venham as minhas, pequeninos, né, com aquela voz doce, calma, convidativa, mas isso aqui é uma bronca, meus irmãos. Isso aqui é uma repreensão. Jesus não está falando com as crianças, está falando com os seus discípulos, indignado. Não impeçam, não fechem as portas dos céus, não fechem a porta da graça, não digam a mim o que é importante, não impeçam essas crianças, porque o reino dos céus é delas também. Essa é uma bronca para mim e para você, meu irmão, para adultos, para gente crescida. Muitas vezes fechamos as portas para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos irmãozinhos da igreja, muitas vezes quando não as percebemos, quando não oramos por elas, quando não as vemos como necessitadas também dessa bênção que vem de Cristo. Elas precisam ouvir o Evangelho, precisam da nossa oração, precisam do nosso exemplo, precisam do nosso apoio, do nosso cuidado. São os nossos irmãos. O reino dos céus é delas também. Esse é o ensino de Jesus. Deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Essas palavras, elas precisam ser compreendidas. Em que sentido o reino de Deus é das crianças? Tem muita má compreensão, né, desse versículo. A questão aqui, irmãos, é que Jesus ele veio inaugurar esse reino. Ele veio anunciar esse reino. Nós temos visto que essa é a principal pregação de Jesus. Lá desde do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Jesus começa a pregar o Evangelho do reino de Deus, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus chegou. Essa era a pregação, a principal pregação de Cristo. E agora ele está dizendo que esse reino tão aguardado, tão esperado por gente madura,
por judeus piedosos, por pessoas que liam a palavra, por pessoas que buscavam agradar o Senhor, que buscavam viver de acordo com a lei de Deus. Esse reino que muitos aguardavam, às vezes de maneira tão esperançosa, a ponto de dizer, quando o reino chegar, todos os nossos problemas vão se acabar, a opressão vai embora, nós teremos um rei, o Messias vai chegar. E aí, certamente, olhando para os filhinhos, provavelmente quando você crescer, você vai entender essas coisas, mas não agora. Jesus está dizendo, essas expectativas, essa pregação, esse governo de Deus, né, o reino de Deus, que chegou em mim, chegou na minha pessoa, chegou na minha obra, ele também tem espaço para as crianças. O reino de Deus é das crianças também, e não somente das crianças, de todos aqueles que recebem como uma criança. E aí Jesus, ele alarga o seu ensino a partir do versículo 15, ao dizer, em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Veja como Jesus agora, ele passa a falar de algo muito mais profundo e maior do que simplesmente a questão das crianças, se são recebidas ou não. Jesus, na verdade, olha para os seus discípulos e de maneira muito solene, né, usando essa fórmula, em verdade lhes digo. Jesus usa de vez em quando, né, e no grego a palavra aqui é amém. Amém. Qual é a ideia? É algo confirmado, é algo ratificado, é a palavra de Deus. Em verdade lhes digo. É uma afirmação solene de Jesus. O reino de Deus, ele precisa ser recebido de maneira como uma criança. Não tem como entrar no reino se a gente não recebe esse reino como uma criança. Mais uma vez, olhando para esse texto, muita gente tem algumas ideias, né? Algumas propostas diferentes. Tem muita gente que diz, não, é porque a criança é simples. A criança perdoa fácil, né? Você vê duas crianças aqui, né? Dois irmãos, né? Pega aqui, né? Tá aqui, Isaac e Ravi, né? Vocês brigam não, né? De vez em quando. Mas veja, uma coisa maravilhosa sobre as crianças é que às vezes elas brigam, né? Tem ali uma intriguinha, fica com raiva. Isso é coisa de irmão. Mas não dá 10 minutos. Estão brincando de novo. É isso? Porque é bom demais brincar. E para que a gente vai ficar brigado com o nosso irmão? E tem muita gente que diz, olha para as crianças, olha como elas são amáveis. Olha como elas são simples, como elas perdoam fácil. Olha para como, né, as crianças são sempre alegres. Nós precisamos ser assim. É muito bonito falar isso, mas nós precisamos ter cuidado com essa interpretação. Porque as crianças aqui, elas não são colocadas como um exemplo por causa de uma característica delas. Elas não são colocadas como um exemplo por Jesus por causa de alguma coisa que elas fazem ou por causa de uma qualidade que elas têm e que todos devem seguir. Porque nós devemos compreender, irmãos, que nós entramos no reino de Deus sem merecimento nenhum. Não tem nenhuma qualidade, nem em nós, nem agora, nem quando éramos crianças, que Deus olha e diz assim, mas esse camarada é bom mesmo, eu vou abençoá-lo, eu vou colocá-lo no meu reino. Não tem, irmãos. Não tem. Nós somos incluídos no reino de Deus. Somos abençoados, somos salvos unicamente pela graça. E quando Jesus nos ensina sobre como nós devemos entrar no reino, receber o reino como crianças, ele está falando exatamente da sua graça. A questão aqui não é o que a criança é como ela recebe o reino.
É sobre isso que Jesus está falando. Quem não receber o reino de Deus como uma criança recebe, de maneira nenhuma entrará nele. E aí sim nós somos chamados a pensar: como uma criança recebe o reino de Deus? Na verdade, a pergunta é até mais ampla. Como uma criança recebe qualquer coisa? Me digam pais, me digam mães. Especialmente uma criança de colo, recém-nascido, que não tem condições de dizer: eu não quero leite agora, né? Eu preferi uma coisa mais. Simplesmente abre a boca e recebe. É assim, irmãos, que uma criança recebe o reino. Recebe o reino porque compreende que é graça. Recebe aquilo que vem de Deus porque compreende que é bom. Recebe aquilo que vem do alto porque não tem nada para oferecer. Nem poderia ter nada para oferecer. E aí Jesus está olhando no rosto dos seus discípulos, que estão tão zelosos, né? Certamente já depois de caminhar, já depois de anos, né, caminhando com Jesus, já tendo ali um tipo de orgulho espiritual, a ponto de dizer: nós somos os discípulos desse homem, que tem feito maravilhas, que tem caminhado e impactado essa região toda. E eles estão se sentindo importantes. Jesus olha no olho deles e diz: vocês precisam entrar no reino de mãos vazias, como uma criança recebe as coisas do alto. Porque quem não faz isso, de maneira nenhuma entrará nele. Como nós temos recebido as coisas de Deus? Felizmente, a gente vai passando o tempo, vai envelhecendo, e muitas vezes, em algumas coisas, nós vamos ficando mais tolos. Com todo respeito, irmãos. Mas isso é o pecado que faz no nosso coração. A gente vai se achando importante. Vai se achando merecedor. Isso não está de acordo com aqueles que são convidados a entrar no reino de Deus. Nós entramos não dando nada em troca, de mãos vazias. Uma criança, ela recebe tudo o que seus pais lhe dão. Ela não pensa no que pode oferecer em troca, ela nem precisa. Ela é simplesmente amada, ela é simplesmente cuidada. Um pai não abençoa o seu filho, não cuida do seu filho porque pensa no filho como um investimento. Eu vou alimentá-lo agora porque vai que no futuro ele enriquece, né, e cuida de mim. Não. A ordem natural, veja, a imagem do Deus Pai colocada no coração do homem faz, isso é maravilhoso, é glorioso, faz com que um homem abençoe o seu filho, porque isso é maravilhoso, porque isso é glorioso, porque é isso que um pai faz. A criança olha para o seu pai e diz: eu posso descansar, porque tudo ele me dá. Se eu estou com fome, ele me alimenta. As minhas necessidades mais básicas são supridas por essas duas pessoas aqui que foi o Senhor que colocou na minha vida de maneira que eu não preciso, né? Eu fico olhando muitas vezes para os bebezinhos da nossa igreja aqui, né? Queria eu ter as preocupações deles, né? Poder dormir tranquilamente, sem estar preocupado com a conta que vai vencer amanhã, né? Sem estar preocupado com as preocupações, os problemas dessa vida, porque eles vivem a dependência dos seus pais. O Senhor Jesus está aqui nos chamando a olhar para o nosso Pai Celestial. Olhar para aquele que também, porque é Pai por natureza, Pai Supremo, o Pai de quem todos os pais, né, são apenas um reflexo. Ele abençoa os seus filhos. E você, filho, filha de Deus, como tem recebido as coisas que o seu pai lhe dá? É com barganha? É com
negociação? É com orgulho espiritual? É se achando merecedor? Receba o reino de Deus como uma criança. Chegue diante do Senhor com nada nas mãos. E tenha cuidado para não se orgulhar nem da sua humildade, porque isso também é um perigo. Tem um autor, o Brennan Manning, ele fala algumas coisas meio estranhas, mas nessa ele fala de uma maneira interessante. Ele diz, veja, uma pessoa pode dizer, Senhor, eu venho a ti com nada nas mãos. E Deus diz assim, então jogue esse nada imediatamente. Por quê? Porque às vezes nós nos orgulhamos da nossa humildade. Nós somos humildes e dizemos assim, veja, eu espero que as pessoas vejam o quanto eu sou humilde. É uma humildade meio falsa. Somos chamados aqui, irmãos, a nos despirmos de qualquer pretensão, qualquer arrogância, para recebermos o reino como uma criança, na total dependência do Senhor, aprendendo a confiar nele, aprendendo a descansar. Lembra do Salmo 131? O salmista Davi dizendo, Senhor, o meu coração não é soberbo, os meus olhos não se levantaram, eu não procuro coisas grandes demais para mim. Davi estava, e eu certamente creio que depois de levar muita lapada, depois de ser humilhado, depois de se ensoberbecer, ele agora reconhece, Senhor, a minha alma é como uma criança desmamada nos braços da sua mãe. Uma criança que está satisfeita. Uma criança desmamada, que acabou de mamar e que não precisa mais. Estou satisfeito. Se satisfaça no Senhor. Nós somos filhos de Deus. Esse talvez é um dos títulos mais honrados que a palavra do Senhor confere a mim e a você, meu irmão. A todos que receberam a Cristo, Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E esse título, essa maneira carinhosa pela qual o Senhor nos chama, nos deve fazer lembrar dessa dependência dele. Nós precisamos dele. Ele nos ajuda, ele nos sustenta, ele nos conduz. Nós lemos em Isaías 49, uma mãe pode até se esquecer do seu filho, mas eu, o Senhor, não esquecerei. Pelo contrário, o Senhor vai nos ensinando a andar, ele nos ensina as primeiras palavras, ele nos alimenta, ele nos dá o pão de cada dia. Meu irmão, nós somos filhos amados do Senhor. Jamais se esqueça de viver na dependência dele. E aí, esse ensino, meus irmãos, veja que começou com Jesus tratando essa questão de receber as crianças. É, na verdade, um grande ensino sobre como Cristo se importa com todos nós. E veja que ensino precioso é esse, de nós podermos olhar para os nossos pequeninos, olhar nos olhos deles e dizer, meu filho, minha filha, meu irmãozinho, eu e você somos pequeninos de Deus. Eu e você. Eu com os meus cabelos brancos, eu com toda a minha experiência, eu posso ser salvo pela mesma graça que você pode, na qual você pode ser salvo. O mesmo Jesus que me salvou pode salvar você. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Esse é o Evangelho. O Senhor Jesus, no versículo 16, e aí sim ele toma as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. É maravilhoso nós vermos como esse versículo aqui, ele tem uma descrição, bem pausada. No grego, especialmente, isso acontece, é como cada verbo está colocado aqui, um depois do outro, como se fosse uma liturgia, como se fosse, de fato, Jesus colocando em cada ato, em cada gesto, o seu carinho, a sua atenção.
Marcos não narra essa história de maneira rápida. Ele para um tempo. Veja, depois de ter falado isso, Jesus toma uma criança nos braços, impõe as mãos nessa criança e abençoava. E está aqui no plural, né? No grego está no imperfeito. Ele não fez isso uma vez, várias crianças. Como se Jesus estivesse dizendo, discípulos, eu sei que a gente vai sair, eu sei que a gente tem um dia cheio aí, mas vamos gastar tempo aqui. Vamos investir tempo aqui nesse momento, porque é importante. E aí Jesus fazia isso com cada criança. Eu quero convidar você a imaginar essa cena. Imagine você pai, você mãe, com seu filhinho, chegando ali na porta da casa em que estava Jesus, tendo essa honra, tendo esse privilégio e dizer, mestre, Senhor, está aqui o meu filho, o Senhor pode orar por ele? O Senhor pode abençoá-lo? E aí ele olha no seu olho e diz assim, é claro, né? É claro que sim. E ele pega o seu filho da sua mão, impõe as mãos sobre ele, faz uma oração, e você tem a certeza de que os seus filhos estão nos braços mais seguros de todo mundo. Está nos braços de Cristo. Nós não temos o privilégio de termos Jesus fisicamente aqui, mas nós cremos que Ele está aqui no Espírito. E podemos ter a mesma atitude que aqueles pais tiveram. Como pais, como avós, como tios, tias, como irmãos da igreja. De repente você diz, eu nem tenho filhos. Ou então os meus filhos já estão bem criados, né? Já estão aí grandes. Mas essa é uma coisa maravilhosa de viver em comunidade. Viver em igreja. Uma das coisas mais gloriosas no viver em comunhão cristã é olharmos e vermos como a graça se manifesta de maneira tão diferente na vida das famílias. Como o nosso Deus, Ele traz para a nossa comunhão pessoas de diferentes contextos, de idades diferentes, né? E igreja é isso. Às vezes eu paro aqui e fico olhando, né? Às vezes um idoso brincando com uma criancinha. E eu fico olhando, veja, somente o Senhor para fazer isso. Porque muitas vezes nós somos muito limitados diante diante de quem nós dispensamos o nosso amor. Somos muito limitados à nossa família sanguínea. E aí você tem um avô que cuida dos seus netos. Mas o Senhor abre as portas da sua graça e diz, veja quantos filhos você pode ter. Veja quantos netos espirituais você pode ter. Quantos pais você pode ter. Já falei isso aqui. Os meus pais, graças a Deus, estão aqui conosco, mas o Senhor me concedeu a graça de ter muitos pais, né? Em tantas igrejas por aí nesse mundo. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo do Senhor. Eu pude crescer tendo bons exemplos, bons referenciais. Meus irmãos, sejamos nós também esses referenciais para os nossos pequeninos, porque o reino dos céus é deles também. Como igreja presbiteriana, irmãos, nós temos ainda mais motivos de ecoar esse ensino, porque nós compreendemos que os nossos filhos, eles são membros da igreja. Nós os batizamos, nós aplicamos neles o sinal da aliança daqueles que pertencem ao povo de Deus. Assim como os nossos irmãos do Antigo Testamento tinham esse privilégio de sinalizar para todo mundo que um filho pertence ao Senhor, pertence à aliança. Assim também nós temos essa alegria, temos este privilégio. Nós devemos levar isso a sério, irmãos. Levar a sério os votos que fazemos nos batismos dos nossos filhos. Levar a sério que quando uma criança chega ao nosso convívio na igreja, isso é responsabilidade nossa também.
de podermos auxiliar os pais, de podermos servir as famílias, contribuir para que os nossos irmãos tenham tudo que é necessário para cumprir essa missão tão importante que é educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Então, irmãos, falar sobre criança no meio da igreja não é uma pregação limitada. Não é uma pregação que de repente alguém pode estar dizendo, é só para quem tem filho, é só para quem tem filho pequeno, ou é só para quem faz parte do departamento infantil. Meu irmão, essa pregação é para todos nós. Essas palavras são para todos nós. Porque o nosso Senhor Jesus tomou essas crianças, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. E nós, que somos hoje o corpo de Cristo, devemos continuar seguindo o seu exemplo. Que tomemos as nossas crianças, que possamos abençoá-las, que possamos abençoá-las de tantas maneiras, física e espiritualmente, que não possamos fechar as portas para que elas possam encontrar a Cristo. Não seja aquele que atrapalha a formação espiritual, não seja aquele que nega a palavra de Deus ao seu filho. Pelo contrário, como nos ensina Deuteronômio, capítulo 6, fala da palavra em todo dia, no levantar e no deitar, no caminhar, na mesa, dentro e fora de casa. Escreve a palavra do Senhor nos umbrais da porta. Veja, se isso não é uma atitude que deve marcar as nossas famílias, meus irmãos, nós precisamos compreender. Essa palavra atinge a todos nós. Todos nós somos responsáveis para a boa criação da próxima geração. Como eu disse no início, Satanás está interessado em alienar os nossos filhos de nós. E ele tem feito isso. Seja por meio de uma educação descomprometida, secularizada, por meio de uma cultura que está discipulando os nossos filhos. E veja, eu não estou aqui querendo ser alarmista, dizendo assim, não mostre nada para o seu filho. Não é isso. Eu só quero que nós não sejamos ingênuos. Eu só quero que a gente compreenda que existe um discipulado acontecendo, porque nós fomos criados como seres dessa natureza. Deus nos criou para sermos pastoreados. Deus nos criou para sermos formados, para aprendermos, para sermos amadurecidos. E se não é o evangelho que tem nos discipulado, alguma coisa está fazendo isso. Se não é a palavra de Deus que está formando os nossos princípios, os nossos valores, a nossa mentalidade, alguma coisa está. E muitas vezes de maneira velada. Muitas vezes é o filme, a série, o desenho. De novo, não estou dizendo agora tranque o seu filho, não deixe ele sair de casa, não é isso. Mas não sejamos ingênuos. E não desbalanceie a questão do discipulado. Porque veja, é uma questão matemática. Às vezes, os nossos filhos, e até nós também, eu vou incluir a gente também, os adultos, nessa questão. Passamos a semana inteira sendo formados, informados, discipulados, com tantas vozes. O filme, como eu já disse, as produções culturais do nosso tempo, no trabalho, uma mentalidade muitas vezes que tem outras bases que não a palavra do Senhor, as ideologias, aquele grupo do seu WhatsApp que você só recebe fake news e você acha maravilhoso, isso está formando o seu coração. Na internet, nas redes sociais,
recebendo e recebendo, sendo nós bombardeados, e os nossos filhos. Passamos a semana toda mergulhados nesse oceano de influências. Passamos 1 hora na igreja. Isso quando não faltamos. Se essa é a nossa realidade, eu quero dizer, e eu falo isso com muita gravidade, com muito pesar no meu coração. Meu irmão, você não está sendo discipulado por Jesus. Você está sendo discipulado por outra coisa. Você está sendo formado pelo seu grupo no WhatsApp. Você está sendo formado pelo Instagram. Você está sendo formado pelo político A ou político B. Você está sendo formado pela série que você não perde uma. Mas não é por Jesus. Jogue tudo. Abra as mãos e receba o reino de Deus. Como uma criança. Dependente do Senhor. Tenha cuidado com a formação dos seus filhos. Se importe por isso. Se importe com isso. Não é uma questão secundária. Não é uma questão menos importante. É a missão da sua vida. A missão da nossa vida. Satanás está comprometido em destruir sempre as novas gerações. Isso não é luxo do nosso tempo. No tempo bíblico era a mesma coisa. Veja como a fúria do reino das trevas sempre se volta para as crianças. É Faraó matando todos os filhos no Egito. Herodes perseguindo também todas as crianças. A ruptura é sempre proposta. Alienar os filhos dos seus pais. Nosso consolo é que o nosso Senhor Jesus se importa também com as crianças. Que você também possa se importar com elas. E ore pelas crianças da nossa igreja. Apresente-as em oração diante daquele que é poderoso para guardá-las do mal. É poderoso para salvá-las. E assim, irmãos, nós podemos fazer parte dessa corrente maravilhosa pela qual o evangelho ele vai sendo transmitido de geração em geração. É claro, ele pode ser pregado às nações, e nós somos chamados a isso. Há essa importância. O evangelismo, como muitas vezes falamos, o evangelismo de adultos, de pessoas que não conhecem a Cristo, importantíssimo. Mas não negligencie o evangelismo dentro da sua casa. Não negligencie a maneira natural pela qual a igreja cresce. Quando os filhos permanecem no caminho da verdade e aprenderam de seus pais. Essa é a maneira natural. O que nos assusta, meus irmãos, é que os censos, as estatísticas nos mostram uma realidade muito triste. Se você puder pesquisar depois, você vai perceber que, no caso, por exemplo, da igreja presbiteriana, ela tem crescido. Mas ela cresce numa taxa menor que a taxa de natalidade. Não sei se você é bom de estatística, mas isso significa que a conclusão lógica disso é que os filhos estão abandonando a igreja. Essa é a conclusão lógica. Os filhos estão abandonando a igreja. Isso possa colocar o nosso joelho no chão. E nós possamos
suplicar para que o Senhor, mais uma vez, abençoe os nossos pequeninos. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado, Pai, por esse desafio que o Senhor nos dá hoje. Assim como aqueles discípulos, Pai, há tanto tempo, receberam esta repreensão do nosso Senhor Jesus. Assim também, Pai, nós nos tornamos muitas vezes necessitados de ouvir essa repreensão. O Senhor conhece o nosso coração, conhece os nossos pecados, sabe onde temos falhado, Pai. Eu quero te pedir, Pai, pela tua capacitação em nosso meio, para que o Senhor dê a graça e capacite, Pai, os pais e mães desta igreja, as famílias desta igreja, os avós, Pai, para que as nossas crianças tenham em sua casa testemunhas do Evangelho. Nós te pedimos isso, Senhor. Que o Senhor nos ajude para que possamos ser bons referenciais para as nossas crianças. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, Pai. Tem abençoado a nossa igreja, nos feito frutíferos, Pai. Isso é bom. Isso é maravilhoso, isso nos alegra, mas também aumenta o nosso senso de responsabilidade, Senhor. Que não sejamos, Pai, negligentes, preguiçosos, omissos nessa missão que o Senhor nos dá. Pelo contrário, Senhor, que tenhamos a alegria dessas pessoas, pais e mães, que mesmo anônimos, aqui tiveram a sabedoria de levar as suas crianças até Cristo Jesus, para que Jesus as abençoasse. Que privilégio, Senhor. Nós temos o mesmo privilégio. E te pedimos que as nossas crianças sejam todos os dias apresentadas a Cristo, Pai. Em oração, na instrução, no ensino, na comunhão, no convívio, no exemplo. Que as nossas crianças possam crescer amando verdadeiramente a Jesus Cristo. Que não venham a se desviar dos caminhos do Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia daqueles que hoje mesmo têm lidado com dificuldades em relação a essa questão, Senhor. E têm visto os seus filhos desmotivados, desencorajados, abalados em sua fé. Te pedimos que o Senhor dê força, dê perseverança, Pai, para que os pais e as mães possam cumprir o seu papel, cumprir a sua parte, Senhor. Sabemos que é o Senhor quem converte corações, mas te pedimos, Pai, que sejamos fiéis àquilo que o Senhor exige de nós e que possamos apresentar a Cristo, apresentar a palavra, Senhor, para os nossos filhos. Para aqueles, Pai, que ainda não são pais, nós te pedimos que o Senhor nos ajude e nos prepare para que, no tempo certo, o Senhor possa também nos usar poderosamente, Pai. Nós te pedimos, Pai, reconhecendo também que nós não temos forças. Não somos nós quem cumprimos tudo isso, mas é a tua graça em nós. Porque como também aprendemos hoje, Senhor, nós devemos receber o teu reino como crianças. Assim também, Pai, nós te pedimos que o Senhor cuide do nosso coração, nos livra da arrogância, do orgulho, da hipocrisia, da falsa humildade. E que possamos abrir nossas mãos e receber o teu reino, receber as bênçãos, receber aquilo que vem do Senhor, a salvação,
de maneira dependente do Senhor, de mãos vazias. Porque de fato nós não temos nada, Senhor, sem Ti. Nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos orienta, que nos dirige. E te pedimos que o Senhor nos dê sempre da Tua graça e misericórdia, Senhor. Para que todos os dias da nossa vida sejamos fiéis ao Senhor. E que possamos experimentar a Tua vontade em nossa vida. E ver, Senhor, a nossa igreja, o Teu povo sendo frutífero. Não só vendo famílias crescendo, mas também famílias quebrantadas aos Teus pés, Senhor. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Te agradecemos também por este culto, Senhor. Te agradecemos pela alegria de nos encontrarmos com o nosso Pai. Estamos aqui como Teus filhos, Senhor, para recebermos, para expressarmos a nossa dependência. E te pedimos também que o Senhor nos despeça, Senhor, para as nossas casas, para essa semana, Pai, de lutas, e que em todos os dias possamos sempre viver na dependência do Senhor. Apresentando diante de Ti as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Cuida do Teu povo, Senhor. Cuida de todos nós. No nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a Igreja de Cristo, em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos.